Louvado seja o Senhor, estamos todos na presença dEle, desfrutamos da sua mesa, do seu amor, somos o resultado da obra da redenção do Senhor. O irmão Nélio estava desenvolvendo o encargo, ele começou a liberar semana que vem, né? Mas hoje, aproveitando esse momento, nós vamos dar uma visão, a palavra que foi o tema da conferência internacional. O irmão Nélio, logo após, né, na primeira oportunidade, já vai continuar o encargo para a igreja, tá? Nós começamos a ver o livro de Colossenses. Nós estamos vendo o livro de Efésios. Então nós temos aqui Efésios e Colossenses. Esses dois livros são conhecidos como livros irmãos na Bíblia, porque andam em paralelo. No livro de Efésios, nós abordamos sobre um enfoque muito especial, que é a nossa missão, que é de edificar o corpo de Cristo. Efésios nos fala da igreja em seus vários aspectos, e todos esses aspectos que a igreja é mencionada em Efésios são aspectos práticos em nossas vidas, são aspectos que realmente precisamos buscar diante do Senhor, ganhar mais e mais revelação. Por quê? Porque isso é que muda nossas vidas. Por exemplo, nos é mostrado em Efésios capítulo 1 que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Cristo é aquele que tudo enche, e nós somos a essa plenitude. Então nós temos que observar: eu preciso permitir que Cristo encha o meu ser, ocupa cada parte do meu ser, porque conhecer os aspectos da igreja não são para simplesmente nós sabermos, mas são pontos para nós vivermos, e isso nos enriquece e nos fortalece. A igreja também, em Efésios, nos mostra, é a obra-prima de Deus, mostrando esse trabalhar de Deus em nós e como nós somos importantes. E é como importante nós deixarmos Cristo trabalhar em nós, para que o próprio Cristo seja expressado. A igreja também é o reino, nos mostra que é o reino desse universo, e nós somos cidadãos desse reino. Efésios também nos mostra como a família de Deus. Aleluia! Deus tem uma família, Ele é o Pai, nós somos os filhos, né? Então são pontos riquíssimos. Nós vimos, ainda estamos vendo. O que não pode acontecer é que isso simplesmente passe, mas que todas essas palavras sejam constituídas em nós. Também Efésios nos mostra que a igreja é a habitação de Deus no Espírito. Também nos mostra que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é o novo homem, que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja também é o guerreiro, aquele que luta pelo Senhor, a favor do Senhor. Então essa é a função da igreja nessa terra, e também é a nossa função. É isso que precisamos perceber. Por que você e eu hoje estamos aqui? Depois de salvo, se Deus não tivesse nada para fazer nessa terra, o Senhor poderia simplesmente nos arrebatar e pronto. Cada pessoa que é salva, se arrebatada e terminou. Mas Deus nos deixa nessa terra, porque nós temos uma função, não é? Então, amados irmãos, amadas irmãs, quando a gente percebe isso, nós sabemos: Senhor, eu estou nessa terra não para simplesmente ocupar espaço,
estão nessa terra para você poder me usar. Amém? Que isso realmente ganhe o nosso ser. E a igreja, então, nessa terra tem uma função muito importante, que é de evangelização, levar Cristo às pessoas, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E precisamos também apacentar e edificar a igreja. Por quê? Porque Deus deseja que todos também cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que nós possamos trazer o reino do Senhor. Então, tudo isso é sobre Efésios, mas nós, nos próximos meses, vamos começar a ver o livro de Colossenses. Efésios fala da igreja, Colossenses fala de Cristo. Aleluia! Nossa visão é Cristo e a igreja. Então, olha só como esse livro de Colossenses é importante. E o que agora nós precisamos ver, tá? No livro de Colossenses, o ponto principal é que Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo. E principalmente é revelado para nós como o centro conector da obra de Deus. Cristo é o centro. Nós veremos muitas coisas referentes a Cristo no livro de Colossenses. Agora, aos olhos de Deus, por que isso é tão importante? Porque na obra de Deus, o que é mais importante é Cristo. Fora de Cristo não tem nada. Se Colossenses quer nos mostrar isso, eu preciso então ver o que é Cristo na minha vida. Cristo é tudo na minha vida ou não? Você sabe que o livro de Colossenses mostra para nós que Cristo é tudo, então as demais coisas boas e más não servem para nada. Nós geralmente pensamos as coisas ruins, as coisas más não servem para nada, mas as coisas boas são importantes. Mas na verdade, o livro de Colossenses nos mostra que as coisas boas do homem também para nada servem. Por isso nós temos que ver se Cristo é ou não é tudo na minha vida. Precisamos ver se Cristo é ou não é tudo na vida da igreja. Você sabe, Satanás sempre tenta nos corromper. Primeiramente, ele usa coisas ruins para nos corromper. E não conseguindo, ele usa coisas boas para nos corromper. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu vou dar um exemplo. Digamos assim, tá? Aqui, ó, nós temos aqui um tecido branco, não é? Branco. Deus quer que nós sejamos puros, brancos, tá? Digamos que eu tenho um lenço, tá? Eu vou pegar aqui um guardanapo aqui, ó. Olha aqui, ó, branco. Agora, Satanás quer nos sujar. Então, digamos que agora esse guardanapo, eu tenho um guardanapo sujo na minha mão. Você usa guardanapo sujo? Se eu te der um guardanapo sujo, você vai usar? Não. Se Deus falar, eu quero que vocês usem guardanapo branco, puro. Então, você não quer sujeira. Guardanapo sujo você não quer. Mas digamos que tenha um guardanapo, hoje tem colorido,
com figuras bonitas. Daí você usa ou não usa o guardanapo bonito, todo colorido, com figuras bonitas? Você usa, mas não é branco. Está vendo? Guardanapo sujo é um guardanapo com coisas ruins. Guardanapo colorido é um guardanapo com coisas boas. Mas se Deus diz, eu quero que você use guardanapo branco, você diz, mas o guardanapo colorido está limpo, não está sujo, eu quero usar. Você também está contrariando Deus. Compreende o que eu quero dizer? Satanás quer usar coisas boas, coisas que você gosta, mas olha que guardanapo lindo, por que eu não posso usar? Deus vai dizer, porque ele não é branco. Então as coisas boas do mundo são assim. E aí nós temos que fazer uma pergunta na nossa vida. Temos tantas coisas boas que não são Cristo, e nós vivemos por essas coisas boas que não são Cristo. Deus fica satisfeito? Não, porque essas coisas boas não nos dão vida. Só Cristo dá vida. Só Cristo nos muda. Só Cristo é eterno. Olha só, quando temos tal visão, daí nós vamos compreender a importância desse livro de Colossenses. Você sabe, nesse livro de Colossenses, Cristo é revelado de uma maneira bem completa. É um livro que usa muitos termos e expressões muito especiais para descrever Cristo. Eu vou ler uma porção, Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23, para que todos possam perceber isso. Daí nós vamos ver a obra de Cristo e também por quê. A partir do versículo 13 até 23, nos é dito o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui nós vemos a obra de Cristo. Ele nos libertou de algo, que é o império das trevas, mas Ele não somente nos libertou. Cristo não quer somente nos libertar das coisas inadequadas, nos libertar das trevas, aqui diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo quer nos transportar para um outro reino, para uma outra esfera. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não basta sermos libertos, nós precisamos ser transportados, depois de libertos, para outra esfera, para a esfera celestial, para o reino de Deus. Aqui fala o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque é nesse Senhor, no versículo 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Louvado seja o Senhor. Eu posso estar liberto de coisas ruins, mas manter muitas coisas boas, mas estar ainda no reino das trevas, num reino inadequado. Importante é estar no reino do Filho do seu amor. Amém? Bom, no versículo 15, olha como ele fala de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível.
Isso quer dizer, o Deus invisível agora tem uma expressão. Tudo isso será desenvolvido quando penetrarmos no livro de Colossenses. Aqui também nos diz que ele é o primogênito de toda a criação. E no versículo 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, aqui esse versículo tem 3 expressões importantes. Nele foram criadas todas as coisas. Daí diz também, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele, por meio dele e para ele. Veja como Cristo é importante. Aí nós temos que fazer uma pergunta. No meu viver, as coisas que eu vivo, as coisas que faço, estão nele? É por meio dele? É para ele? Está vendo? Olha o que Deus quer. Nele, por meio dele e para ele. Quando penetramos nesse livro de Colossenses, nós sabemos o que Deus deseja trabalhar em nós. Nós ao termos tal visão, nós vamos permitir que Deus faça isso. Senhor, eu não quero viver nessa terra baseado nas coisas boas que eu tenho. Eu quero viver em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Faz diferença, não faz? Louvado seja Deus. É assim que nós nos preparamos para a sua vinda. No versículo 17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu vou desenvolver um pouco esse ponto daqui a pouco, tá? Versículo 18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. O 20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ainda mais: e vós outros, ou também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui nós vamos agora abordar versículo 17, tá? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando aqui menciona ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas em muitos pontos. Eu vou citar 3 pontos. O primeiro ponto é a causalidade,
segundo é dignidade, terceiro é tempo. A causalidade é nome dado por uma relação de causa e efeito. Como é dito que nele, por meio dele, para ele, então ele é antes de todas as coisas, quer dizer, ele é o ponto inicial, aquele que desencadeia tudo, entendeu? Ele então, primeiro, ele é antes de tudo na causalidade, ele é antes de tudo na dignidade. Então, podemos dizer em nossas vidas, antes de tudo, Cristo. Correto? Não é maravilhoso você poder falar? Antes de tudo, Cristo. Seja no tempo, seja na questão da dignidade, da honra, do valor. Na minha vida, antes de tudo, Cristo. Isto é exaltar, colocar Cristo como Senhor. Na vida da igreja, antes de tudo, Cristo. Na minha casa, antes de tudo, Cristo. No meu trabalho, antes de tudo, Cristo. Na escola, vocês jovens, antes de tudo, Cristo. Seja no lugar, na dignidade, seja no tempo. E aqui, ainda nesse versículo 17, diz: nele tudo subsiste. Essa palavra subsistir no grego é sunistal, que significa juntar, unir. Em Cristo, tudo é unido. Cristo junta todas as coisas. E também é unir as partes num todo. Esse é o significado da palavra sunistal. Unir as partes num todo. Nele, tudo subsiste. Eu vou ler 3 versões da Bíblia diferentes, tá? Na versão Bíblia Livre para Todos, esse versículo 17 é da seguinte maneira: ele existia antes de tudo e ele mantém tudo unido. Na versão Nova Bíblia Viva, diz: ele existia antes que tudo o mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Então mostra que Cristo é aquele que une e é aquele que sustenta todas as coisas. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Preste atenção, essa é uma tradução muito interessante, porque ele descreve em palavras simples o significado. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Aqui mostra que realmente Cristo é o segredo para a solução de tudo. Tem problema de falta de harmonia? Eu preciso de Cristo. As coisas não estão se sustentando, eu preciso de Cristo. Aqui diz: pelo fato de eu estar unido com Cristo, o que acontece à minha volta? Todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Todas as coisas são conservadas como um todo. E aí nós percebemos, nós não precisamos exatamente disso em nossas casas, em nossa família,
Não preciso disso na vida do casal. Não preciso disso na vida da igreja. O que é que consegue manter a harmonia e a ordem na vida da igreja? Só Cristo. Só Cristo. Ele que mantém junto todas as coisas, porque Ele é o centro conector, Ele é que conecta todas as coisas. E preste atenção, Ele nos conecta com Deus e nos conecta uns com os outros. Está vendo? Se hoje nós podemos estar aqui juntos num domingo de manhã, num dia chuvoso, é porque estamos conectados com Deus e conectados um com o outro. E é Cristo que nos conecta. Nós somos muito diferentes uns dos outros, não é? Aparentemente, como é que pode conectar pessoas tão diferentes? O exemplo que eu vou dar não é tão bom, mas serve. Você sabe a questão das tomadas elétricas, né? Nesses últimos tempos, né, teve muitas mudanças nisso. Antigamente, nas casas nós tínhamos tomada de tudo quanto é tipo, né? Depois, agora uniformizou, né? Agora existe um padrão e todos têm conectado aquilo lá. Mas você acha que no mundo, meu irmão, minha irmã, você não imagina quantos tipos diferentes de tomada tem. Você tem um aparelho, a energia está ali. Você pode usar bate um desespero, um adaptador, um conector, algo que conecte. Eu preciso de algo que me conecte essa tomada. E você sabe, daí naquelas lojas, né, do duty free, nos aeroportos, vende aqueles adaptadores universais, né? E esses adaptadores universais tem de tudo. Você mexe assim, sai a tomada assim, desse jeito, sai a tomada desse jeito, sai com um pino mais grosso, sai com um pino mais fino, né? Sai com 3 pinos, mas tem de tudo quanto é tipo. Então, você também, mulher, nós somos diferentes. Os caras falam assim, mas como é que vocês podem conectar? Cristo nos conecta, tem um adaptador. Né? Cristo nos conecta com Deus e nos conecta uns aos outros. É maravilhoso. E você tem esse adaptador. Você tem esse adaptador. Se Cristo nos conecta com Deus, você sabe, toda a obra da redenção de Cristo teve como fim nos conectar com Deus e nos conectar com os irmãos. Cristo morreu para isso. E a gente vai dizer, eu não consigo me conectar com Deus se eu tenho Cristo. Será que eu vou dizer, eu não posso me conectar com um irmão se eu tenho Cristo? Se eu tenho Cristo, eu posso me conectar. É isso que nós precisamos falar. Marido e mulher estão brigando. Estão brigando porque estão na carne, estão errando. Mas se os dois estão em Cristo, estão conectados. Não é? Se um está na carne, tem problema na conexão. Porque esse está sem Cristo, não está na carne. Ele está na carne, não está no Espírito. Então, precisamos prestar atenção a isso. Nós vimos Efésios sobre edificação. Agora, quando vemos a pessoa de Cristo como cabeça e aquele que nos conecta com Deus e uns com os outros, nós nos enchemos de esperança. É possível viver a vida da igreja. É possível viver em paz, harmonia e ordem na minha casa, na vida da igreja, com os irmãos.
O livro de Colossenses tem 3 porções que nos dão advertência. Qual é a advertência? A advertência é: existem coisas que querem substituir Cristo, e quando tem algo que substitui Cristo, nós temos problemas na conexão. Daí o inimigo entra. Tá? Então vamos ver os 3 versículos que nos dão advertência. Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Tá? Esse aqui é o primeiro versículo. Eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão: cuidado, para que ninguém vos venha a enredar. Essa palavra enredar no grego significa levar você cativo, desviar você da verdade para ficar controlado por outra coisa. Então, qual a advertência de Paulo? Aqui ele menciona 4 coisas negativas. Primeiro, com sua filosofia. Filosofia são as coisas da ideologia do homem. São as conclusões que o homem chega a respeito da vida. É um estudo da vida sob o ponto de vista humano, segundo a sabedoria do homem. Coisa boa. Mas é algo que nos enreda, é algo que nos desvia de Cristo. Segundo William, vãs sutilezas, ou vãos enganos. Sutileza aqui quer dizer engano. O mundo quer sempre nos enganar e nos engana com coisas vãs, vazias, aparentemente boas. Terceiro, tradição dos homens. Tradição, existem tradições muito boas, mas se eu vivo por meio da tradição, eu não vivo por meio de Cristo. Compreende? E depois também fala: os rudimentos do mundo são os princípios que regem o mundo. Essa palavra rudimento, a palavra grega é ligada à historiqueo. Historiqueo, se você se lembra, no passado estudando, é o andar militar, como por exemplo no exército marchando, né? Andar militar, esquerda, direita. Aqui nos mostra que existe essa ordem de caminhada segundo o mundo. Você vê assim, o mundo que está caminhando para cá, o Satanás está falando para ele, esquerda, direita, e o mundo está andando naquele compasso. São os rudimentos do mundo. E aqui diz: não segundo Cristo. Então, Paulo diz: ninguém vos venha enganar. Significa que nós precisamos ter muito cuidado. Então, olha só, Colossenses 2:8 usa a palavra ninguém. Agora, Colossenses 2:16 é o segundo versículo que nos mostra os perigos da advertência. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui há uma série de coisas ligadas ao cerimonial religioso. O que você come, o que você bebe, as festas que você
dias, né? Feriado, sábado. Então isso está ligado a coisas de cerimonial religioso. Comer, beber, a festa, a lua nova, tudo coisa boa. Mas não é Cristo. Porque muitas vezes nós vivemos segundo essas coisas boas, mas não estamos vivendo segundo Cristo. Se não vivemos segundo Cristo, não nos leva a lugar nenhum. Compreendem? Se vivemos por meio de Cristo, nós estamos como ao Rei. Aqui usa também a palavra ninguém. E o terceiro versículo é Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. De novo, que usa a expressão ninguém se faça árbitro contra vós. Na versão Bíblia livre para todos, diz assim: não deixe que ninguém tire de vocês o prêmio. Ninguém se faça árbitro contra vós. Não permita que alguém decida contra você, fazer você perder o prêmio, fazer você ser enganado. Daí, aqui fala de humildade, culto de anjos, visões, essas coisas, tudo na mente carnal. É por quê? Porque naquela época em Colossos, né, havia coisas ligadas ao asceticismo ou ascetismo. Fala de que você precisa então controlar seu corpo, você precisa disciplinar seu corpo. Tem coisas ligadas com misticismo, né? Ligadas ao gnosticismo, que é um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa misturada. Significa um monte de pensamentos bons, ideias boas, frases bonitas, mas não é Cristo. Em Colossenses 2, 20 a 22, ele, podemos dizer assim, ele descreve um pouco isso aí: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivestes no mundo, vos sujeitais à ordenança: não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Então, há uma grande advertência: não deixe as coisas boas ou más tomarem o lugar de Cristo em nossa vida, em nossa casa, na vida da igreja. Cristo deve ser antes de todas as coisas. Cristo é a primazia. Ele é o primeiro. Isso vale para tudo. Vale para homem. Nenhum homem pode tomar o lugar de Cristo. Nenhuma verdade pode tomar o lugar de Cristo. Nenhuma prática pode tomar o lugar de Cristo. Deus quer que Cristo seja sempre o primeiro. Antes de tudo. Então, isso aqui é uma visão sobre o que nos espera no livro de Colossenses. Eu pessoalmente tenho um profundo desejo para a minha vida de que eu possa viver essa realidade, que Deus quer que Cristo seja tudo na minha vida.
Todos nós ainda estamos nesse processo. Todos nós ainda estamos aprendendo. Louvado seja o Senhor, o Senhor nos ama e por isso está falando conosco. Devemos dizer obrigado, Senhor. Se você quer, eu também quero. Obrigado pelo livro de Efésios. Obrigado pelo livro de Colossenses. Que o Senhor nos abençoe. Amém.